a palavra, então. A professora Nascimento, vamos começar pelo professor Luiz. Eu acho que, na verdade, por prática, né? Desde já foi assim, não, já foi, nós já fizemos quebra desse protocolo. Então, desde de manhã começaremos pelos homens, como foi a primeira banda do Israel. Então, começaremos com o professor Luiz Alves Souza, que fará, então, a sua arguição. E aí eu peço, então, para os nossos três, né, licenciados, quase licenciados, que anotem tudo, tá? Que aí no final, depois a fala do professor Luiz, aí vem a fala da professora Daciene, e aí vocês terão, então, um registro de resposta, né, tudo que a banca... E, na sequência, já partiremos, então, para o nosso último bloco de apresentações com a defesa da Joyce, primeiramente da Mariana e depois, então, da Joyce. É assim, né, ou não? É ao contrário. Então, primeiramente da Joyce, depois da Mariana, né, e seguiremos para nossas admissões finais. Tá, então, primeiramente, boa tarde, né? Eu fiz uma tabelinha de cada TCC, mas eu acho que eu não vou poder ler a tabelinha. Mas algumas coisas eu acredito que seja interessante dar uma falada. E eu vou começar pela ordem. Como eu estava fazendo meio que a toque de caixa, eu comecei de terça-feira, não leve o coraçãozinho, se eu falar alguma coisa literal, não é para levar o coraçãozinho, tá? Não foi intencional. Vou pegar pela ordem da apresentação, tá bem? Mas antes de qualquer coisa, eu adorei esse trabalho e as propostas, achei maravilhosas. Bom, primeiro quem apresentou foi o Instituto, né? Tá, eu vou só pegar alguns pontos aqui. É normal, né? O trabalho, a gente tem pouco tempo, a gente não sabe o que vai pesquisar, o que não vai, então muita coisa passa, questão de acentuação e tal, isso aí algumas coisas passaram, vírgula onde não deve, vírgula, né, onde deve, enfim, isso aí é o de menos. O trabalho foi sobre a ditadura, né? Analisar as representações, tá? Vamos pegar aqui alguns pontos aqui. Uma coisa que vocês colocam aí, né? Você coloca, é a questão do livro, me parece, cultura minha, tá? Parece que, pelo que está o livro, todo mundo vai ser reproduzindo o discurso. Gente, aluno não lê. É um convite para pensar que, né, os outros livros, tal, as outras produções, dá a entender que o aluno do ensino fundamental, ou médio, e aqui tu pegou o sexto ano, não foi? Não, é o ensino médio. Alguém pegou o sexto ano, foi tu que pegou, tá, então tá, mais ainda, tá, foi o ensino médio, né, que foi o que estava aqui, quando eu me perdi. Os alunos não leem nesse volume que aparentemente vocês acreditam que ele lê. Ele não lê tanto assim, não. Lembra que a gente está falando de uma nova conjectura de um aluno que não é o aluno da maioria das produções teóricas aqui. Não é o aluno de 2010, não é o aluno de 2008. É o aluno de 2020 para cá, ladeira abaixo. Então, já é um convite que eu faço para pensar. Quando a gente vai pensar nas consequências da produção do livro, será que esse aluno lê esse livro a ponto de gerar essa consequência? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, tá? Que mais aqui? Algumas coisas aqui de questão de ABNT, mas depois eu mando essas fichas para a Júlia, ela repassa para vocês o vídeo, não sei. Tá? Algumas das coisas que eu trouxe aqui foi mais em caráter de reflexão, que a parte teórica e metodológica, como vocês são orientandos da Júlia, você sabe que ela fez isso muito bem, então não tem por que estar me apegando a alguns detalhes. Algumas coisas que tu colocaste, por exemplo, na página 8, um livro progressista. O que é um livro progressista? Eu não entendi. O que é um livro progressista, né? Não entendi. Que mais que eu acho que vale aqui para falar? Tá, aqui, olha só. Para realizar a pesquisa, isso aqui é partitura, tá? Foram selecionados termos ditadura, militar, consciência, etc., para compreendermos com qual frequência esses termos aparecem de forma central nas pesquisas dos últimos 23 anos. Por que os últimos 23 anos? Outra coisa aqui. Isso aqui, eu acho que eu vou parar por aqui para não ficar incomodando muito, né? Essa parte aqui que a ideia é legal, a proposta é maravilhosa, mas vamos pensar aqui comigo. Eu não preciso concordar, é claro, né? Quando a gente fala de ditadura no Brasil, ela é algo relativamente recente. Ela é algo que fica no imaginário, mas no imaginário de quem? No imaginário de quem? Por exemplo, quando a gente fala ali o caso, né, do Bob von Boris, a realidade dele, para uma história sensível, é bem diferente da do Brasil. É bem diferente em vários aspectos. Considerando o Holocausto, considerando o contexto de Guerra Fria, a segregação ali, né, durante a própria Guerra Fria. Então, na Alemanha, talvez, essa história sensível faça muito mais força do que aqui no Brasil. Porque se você for analisar friamente no Brasil, e aí pode discordar à vontade,
será que tem essa sensibilidade aversa ao que foi a ditadura? Vamos pegar aí um caso recente de um presidente qualquer, que eu não vou citar nomes, 3 anos antes de ser eleito, ele fez apologia à Ilha de Úlster e teve 50 milhões de votos. Será que há esse distanciamento? Né? Será que há essa ojeriza, esse medo, entende? Então, por isso que aí eu não consegui coordenar muito bem. Outra coisa, só para finalizar contigo, para não ficar entrando em um monte de detalhes, é a questão desses novos livros didáticos. A gente tem que entender que esses novos livros didáticos eles são bem diferentes. Então, imagina só, eles são 4 áreas, divididos em 6 volumes, e esses 6 volumes são divididos por todo o ensino médio. Espera lá um pouquinho, que assunto vamos abordar e por que esse? Entende? É uma complexidade que poderia elencar certinho o que vai ser abordado. Porque, claro, o pessoal da história, a primeira coisa que vai fazer, não, tá faltando história. E adivinha o que a geografia falou? A mesma coisa. A sociologia, chuta. A mesma coisa. Então, é difícil a gente elencar qual tema vai ser falado, qual, entende? Então, por isso que é um tema, claro, para nós, enquanto historiadores, ele é muito importante, mas será que para a proposta do livro é tão importante assim, esse caso? Tá, agora eu finalizo contigo. Finalizo contigo, não. Finalizo com as minhas considerações. Quando a gente fala que apresenta pouca coisa da ditadura, enquanto livro didático, eu me pergunto, vai mostrar o quê? Imagem de pessoas no pau de arara? A imagem lá do Herzog enforcado? Claro, a gente sabe que tem todas essas questões abruptas, sabe disso, não dizer por ditaduras, mas o que e como tratar? É isso que eu me pergunto, né? Pensando no que a gente quer para os alunos. Eu acho que, a princípio, é isso. Só antes do Luiz avançar, eu quero para a gente não perder o viés, porque eu acho que o Luiz falou uma coisa importante aqui, para a gente não perder o foco, a gente vai precisar incluir. Uma das coisas importantes a gente entender, quando o Baudrillard está falando sobre história sensível, é exatamente o que tu tocou. Mas como assim nós vamos incluir fotos de pelos e colorados? O sensível está no produtor do conhecimento. Ou seja, sou eu, professora de história, que acho que o meu aluno não deve ser exposto à imagem do Herzog. Sou eu, professora de didático, que acho que não posso botar a imagem das pessoas que foram torturadas, das carteirinhas de crianças de 1 ano e meio de idade torturadas na ditadura militar. E quando eu, produtor de conhecimento, sensibilizado por aquele sofrimento passado, eu tiro ele da sua publicização, qual foi o efeito na Alemanha? Tu diz assim, é um outro contexto. Não, qual foi o efeito na Alemanha? Da negação do Holocausto nos livros didáticos? O neonazismo. Qual foi o efeito no Brasil da negação da ditadura militar nos livros didáticos? Um presidente eleito dizendo que não houve, que brilhantes tem maridos. Entendeu? Então, tu toca num ponto essencial e eu acho que isso aí é o que a gente tem que incluir agora. Eu acho que faltou a gente esclarecer no TCC da Giovânia essa questão. Aonde está o sensível? O sensível está no produtor do conhecimento e não no aluno. O aluno não é sensibilizado, porque o conhecimento não chega nele. Ele não tem como entender a sensibilidade. Porque a sensibilidade está no quê? Está nas emoções que são desencadeadas a partir do contato com aquele saber. Então, por exemplo, quando a gente vai falar, agora eu estou lembrando, se a gente for falar um pouquinho sobre essa questão da escravidão no Brasil, por que tem gente que acha que a escravidão não existiu? Porque nós achamos que os alunos não podem ser expostos ao que foi de fato a escravidão. Então, a gente fez o quê? A gente tirou da produção do conhecimento, da publicização. Então, meu aluno não sabe que foi uma tortura, por exemplo, na época. Então, é muito fácil chegar e dizer assim, não, isso é uma invenção, não existiu nada disso. E aí se cria as fake news e todo esse imaginário de isso é o que o Bodo está falando sobre história sensível. E eu acho que faltou, agora te ouvindo, né, faltou esse nosso trabalho. Aí eu falo, nossa, eu sou apaixonada. Mas eu, quando professor de história, eu falo, eu faço, pau de arara, como é que é isso? Eu falo, mas eu acho que faltou exatamente essa questão conceitual. Sim, porque às vezes a gente lê e acha que tá lá, né? Só que aí quando vê o aluno de fora que não tá dando na nossa cabeça, a gente tem que colocar mais explícito. E eu só queria fazer, propor uma mudança de ordem para a gente conseguir começar a terminar o trabalho e a conclusão de todo mundo, da gente conseguir fazer a da Darcy e depois responder e depois pular, assim? Sim, senão não pode. Senão eu me perco muito.
Tá. Eu, como TCC de todo mundo que quiser de volta, tá todo marcado e pintado. Eu fiz uma legenda na capa, o que tem que tirar, o que não precisa, onde tem erro, tá tudo lá. Eu achei que o tema de pesquisa, claro que eu já sabia que nós estamos no laboratório, mas eu não tinha visto os resultados da tua pesquisa, né? Eu nunca tinha lido algo que eu tinha produzido, ao contrário da Rafaela, que escreveu sempre junto, então eu não tinha noção disso. Eu acho que a tua pesquisa, ela tem uma grande possibilidade de mestrado. E eu acho que tu tem que investir nisso, por todas essas colocações que a professora Júlia colocou, pensar a respeito disso, e algo que eu conversei aqui com eles no momento da tua apresentação. A tabela que tu botou na apresentação, ela está mais bonita do que as tabelas que tu botou no TCC. Lá dos resultados, bem lá embaixo. Está mais coerente, vendo no geral. Mesmo que tu botasse de lado, assim, por exemplo, né? A página vai ficar maior. Mas aquela tabela tá ali na apresentação, ela está mais visível, os tópicos, os conceitos e as coleções que tu analisou. Além disso, revisão de português e ortografia, porque vocês têm uma mania gigantesca de fazer frase de 9 linhas, parágrafo, de 15 linhas com 2 frases. Não sei, vocês não escrevem, vocês não param. Aí é só vírgula, vírgula, não tem ponto final. Quase todos vocês têm assim. Normas da BNT mudaram, teu trabalho tá na formatação antiga, tem que arrumar, tá? E por isso que eu coloquei que necessitaria de uma maior revisão bibliográfica e até mesmo das análises das fontes. Porque lá no primeiro capítulo, quando tu apresenta o que tu puxou dos bancos de dados da CAPES e do BDTD, tu botou o número, tá? Que tu vai ver quando tu fizer essa análise muito visível, que a maioria vai ser dissertação e o pessoal perde fogo e não vai fazer doutorado. Ou desiste, troca de pesquisa. Então, isso vai acontecer em quase todas as tabelas que vocês forem ver, que no doutorado mingua mais ainda essas pesquisas a nível nacional. Né? Então, por isso que eu botei ali, ó, a tabela está mais clara do que a apresentação, e tu só precisaria reorganizar esses teus dados para apresentar. Eu acho que tu trabalhou bem com o conceito do Bodo Boris, trabalhou bem com o ensino de história e com os trabalhos do Rising. As tuas coleções foram bem específicas, mas é que nem o disse, uma coisa ou outra, tu tem que analisar. Algo que é importante, que também já fica de recado de quase todo mundo que trabalhou com livro didático, tirando o Hering, vocês não citaram a BNCC. Como é que aparece a ditadura na BNCC? Não sei. É exigido, está no currículo. Se não for exigido, não precisa estar no livro. Já começa sendo assim. Se é exigido, o que é exigido? Como que ela aparece? Porque que nem, por exemplo, mulheres. Aparece lá mulheres na República. Deu? No Brasil é só nisso que está escrito mulheres. Então, se o livro só precisa dessa exigência, nos outros lugares não precisa colocar, não colocar. Então, ver como isso aparece na BNCC, porque se não aparece na BNCC, não precisa estar no livro, logo tu não vai achar as coleções. Aí é um questionamento. Por que já não aparece na BNCC? Por que a gente quer silenciar essa realidade? Ou, consequentemente, também não vai aparecer nos livros. Então, é só uma coisa de uma estrutura ou outra, e dar uma olhadinha e fazer as correções necessárias. Mas o teu trabalho está bom. Realmente está bom. Está muito bom a pesquisa. Tá, então, indo para a resposta, né? Sobre as vírgulas, erro meu, culpa minha, sobre os acentos. Um último momento, assim, de escrita final, o teclado do laboratório para de funcionar. Não colocou acento. E aí eu escrevia e ela passou lá corrigir. Aí acabamos passando muita coisa. Enfim, aí sobre a primeira coisa que eu notei aqui foi que o aluno não lê. Eu acredito realmente, sim, acho que eu tive pouca experiência em sala de aula. Com esses livros novos eu não tive nenhuma, porque a turma do ensino médio que eu dei aula durante o estágio não trabalhou com livros, mas no do ensino mental, até a professora Fátima que está aqui, falava, eu tô achando muito grande, tem muitas páginas, esse livro não trabalha tudo, vê o que for mais importante, e aí eu entendo realmente que diminui muito, assim. Eu acho que por isso que a gente encontra, tanto no Contextualização quanto no Multiversos, seis parágrafos sobre o texto, né? 6 parágrafos, né? E realmente tem isso do aluno não ler, né? Aí a gente também tem que entender que tipo de educação a gente vai estar estimulando, se é continuar, ok, vamos nos adaptar, vamos. Mas como a gente faz
o aluno a ter interesse pela leitura de novo, né? É diminuindo tudo que é possível de ler. Eu não acho que esse é exatamente o caminho, né? É tentar transformar, tornar mais agradável, a leitura mais fluida, uma leitura talvez mais jovial, enfim, né? Sim, mas eu acho que o caminho não é necessariamente diminuir, porque justamente os alunos não estão lendo. A gente acha que é menos importante a leitura sobre os conteúdos, principalmente no ensino médio, vai depender do nosso olhar para a educação. Júlia, quer me interromper? Eu quero complementar, na verdade, isso que a gente está falando, que eu acho que talvez a Fátima e eles que estão inseridos na educação, na rede de educação básica, saibam bem, é que o livro didático, em vários momentos, ele não está lá para o aluno, ele está lá para nós, como professores. Então, quando a gente reduz o conteúdo do livro didático, a gente também está, de alguma forma, reduzindo, né, esse espectro no qual o professor vai trabalhar. Em diversos momentos, né, quem me conhece sabe que eu fui 40, eu fui 60 horas, em diversos momentos o professor ele se alimenta de livro didático. Porque a gente não é máquina, a gente não lembra de tudo. Quanto mais sintetizado as coleções vêm para o professor, aí o que acontece? O professor descarta as novas coleções e vai se voltar para pesquisar nas coleções que nem estão rodando na escola. Por quê? Porque ele quer buscar o conteúdo, ele quer buscar, né, uma reflexão, o professor está sempre em busca disso. Então, o que eu vejo hoje é que esse livro que está chegando, ele tem pouca funcionalidade para o aluno, e acho que o livro está certíssimo nisso, só que ele acaba tendo pouca funcionalidade para nós, professores. Isso é problema, porque isso é desperdício de dinheiro. Então, eu acho que a gente também pode fazer uma reflexão pequena, né, de falar sobre isso, sobre o papel do manual do professor e do livro didático na docência. Né? Fazer, né, pensando no mestrado, um comparativo com a escola, porque eu sou professor de escola privada, né? Um comparativo com a escola privada. Teve diminuição de conteúdo na escola privada? Aí todo mundo. Por quê? Aí um outro. Eu acho que isso é uma chave para trazer. Porque isso a gente já tem conversado com alguns professores de escola privada, e é incrível como só aumenta o número de exigências de conteúdo da escola privada, enquanto na escola pública a gente cada vez é convidado a simplificar, facilitar. Eu no ensino médio tu tem uma diminuição da frente geral básica. Só que nas escolas privadas eles estão criando cadeiras, disciplinas para complementar essa falta do FGV. Pensando no elite, lá. Claro, se você agora fosse uma elite super bem formada, a gente já viveu Então, isso com outras quer dizer, reformas da educação. o aluno da escola privada ele não está perdendo matéria, nada. Realmente não está perdendo matéria. Sobre o que seria um livro progressista, né? Eu acho que quando eu usei essa palavra, eu usei em um tom um pouco irônico, talvez, porque eu sempre falo, ele se propõe a ser um livro progressista. Por que progressista? Né? Aquela questão ligada ao positivismo, né? Da questão da ordem do progresso, mas é mais nesse sentido. Quando eu falo progressista, é esse tipo de progressista que voltando lá no passado, né? É isso. Ciências pedagógicas. E aí, quando eu falo progressista, é isso, né? É isso que eu quero dizer, tipo, porque ali a gente vê que no guia eles se propõem a ser muitas coisas, né? E aí, por isso que talvez eu senti menos necessidade de usar a BNCC, porque eu tenho um pouco de dificuldade com a BNCC, assim. E aí, eu acho que por eu ter me baseado bastante no guia, aí eu acabei... Passou assim, não a existência, mas a utilização dela, né? E aí é mais isso que eu quero dizer, né? Ele se propõe a ser tantas coisas, e a gente olha na análise ali que. Não, então por isso que eu coloco nesse tom irônico de progressista, né? Porque é o que eles se propõem a ser, essa coisa um pouco. Está tentando inovar, mas ainda está com um pensamento muito tradicional, né? Aí tá, sobre a questão que até a Júlia complementou, se eu queria falar sobre, dentro dessa pesquisa, eu já trabalhei com diversos outros nichos de livros, ensino médio, ensino fundamental, uma editora só, e quando a gente foi olhar livros mais antigos, sobre, principalmente o ensino fundamental, a gente achou livros que tinham fotos, imagens de ossadas de pessoas que foram achadas, assim, né, que foram enterradas como indigentes, foram achadas depois, em vários
outros lugares, assim. E aí tu pensa, nossa, chocante para uma criança ver. Bom, o que aconteceu foi chocante, de fato, né? É uma coisa dura, né? E eu acho que eu reduzo muito isso ao falar que no final, quando a gente tira essa história, a gente está elegendo outro tipo de história, né? Então eu acho que que isso é clássico, né? Aquelas fotos do desaparecido, sabe? Isso dá uma sensação ruim no dinheiro, dá uma sensação ruim. Mas é isso que tem que causar mesmo. Não é um conteúdo feliz, não é um conteúdo satisfatório, né? Então, assim, eu acho que, claro, a gente não precisa ter uma coisa extremamente gráfica, uma coisa de filme de mais de 18, assim, de terror slash. Não, a gente não tem que ter isso. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com o que aconteceu de fato. Porque o que acontece, né? Até meu projeto de mestrado fala isso, eu tinha até esqueci de colocar no meu TCC, tem uma reportagem que fala sobre aquele ano que o ministro Bolsonaro mexeu nas questões do Enem. E aí ele fala exatamente isso. 24 questões foram retiradas por conter conteúdo sensível, justamente, por conter conteúdo sensível. O que era? Estava trabalhando com temas sensíveis. Por mais que eles não, quando eles falam sensíveis, eles não estão falando no sentido do que o Bodo Boris quer dizer, com Burden in History, ele está falando que é sensível porque toca em vários credos que que perpassam a questão da ciência. Então, a questão da ditadura é uma, como o Bolsonaro, né? Vamos falar do Bolsonaro, fez e aconteceu, seus ministros fizeram e aconteceram. Lembro até várias falas assim, do ministro da Educação, que eu coloquei em um outro, tem tantos projetos que a gente acaba não pegando tudo. Então, tudo isso tá lá o presidente que está agora no poder falando assim, então, o Ustra, não, essas questões aqui não devem ser trabalhadas, porque isso é os pais em casa. Quando tu vê tudo isso, o aluno está consumindo aquilo, sabe? E se não tem um lugar para ter contrapartida daquilo, é aquilo que tu vai entender. É aquilo que está na TV, que é público, que tem amplo acesso, que tu vai entender, assim, né? E aí também não dificultoso também para o professor, como tu falou, que traz sobre Rojara, não sei o quê, de ter que estar buscando todo esse material extra, assim, né? Tipo, que não estão nos livros didáticos. Se o livro didático serve para ser um suporte do professor e para beneficiar o aluno, né? Como que a gente não vai estar contando com isso dentro do livro também, né? Não defendo necessariamente a forma como foi feito até hoje. Passando para os 23 anos que eu pulei, eu acabei não colocando, porque dentro das duas bases de dados, os anos 2000 é o que é de comum entre as duas bases que constam pesquisas nessa área. Tipo, eu não lembro qual foi, se foi cápsula, se foi PDPD, que tem umas 1900 não sei o quê. E aí na cápsula se encontra. Aí para equiparar, eu escolhi os dos anos 2000 para cá. Mas é mais uma escolha pessoal, assim, de facilitação de análise. Sim, vou colocar. Daí, e sobre as tabelas na apresentação, choquem-se, são as mesmas tabelas. Só tá reestruturada diferente. Tipo, o nome do que tá mudado, mas o resto é tudo print do TCC, assim. Aí eu coloquei DTD fora, que eles ficam em cima, né? Em cima e do lado. E essa foi a única diferença da tabela para o TCC. E eu acho que é isso. Me alonguei. Então, agradecemos, passamos então para a questão do Vamos para casa. Eu acho que a justiça é assim que funciona. Somos muito democráticos. Eu também tinha um contato um pouquinho, né, com o trabalho do Reoric no laboratório, já sabia mais ou menos o que ele trabalhava, mas não tinha lido especificamente o teu trabalho, né? O tema que tu trabalha, ele é muito importante, né, a respeito justamente dessa educação inclusiva e do ensino de história, e quando tu vai mostrar no teu levantamento bibliográfico, que está muito bom, está muito bem feito, tá? Justamente o ineditismo do teu trabalho nesta área, né? Então, justifica-se a tua pesquisa justamente por tu apresentar que não existem trabalhos que se dediquem em discutir esse tema, né? Geralmente, a educação inclusiva, eu acredito que vai ficar mais restrita justamente à pedagogia, e mais no geral, e provavelmente mais na área da escola do que, por exemplo, na universidade também, que deve ser outro nicho, né? Então, aqui, ó, eu coloquei também que tu precisa fazer uma
visão bibliográfica, são poucos ajustes, a escrita é muito boa, não tem grandes problemas. Tu só vai precisar mudar a tua formatação, porque também está nas antigas normas da BNT. Então, não está nas atuais, então precisas fazer uma alteração ou outra. As tuas análises dos livros mostram justamente essa falta de debate da inclusão, da educação inclusiva nos manuais dos professores. Né? Tu até demorou, né, assim, escrevendo ali na introdução, tu não escreveu bem lá no início, tu falou dos livros didáticos, mais lá para baixo tu especificou que era dos professores. Né? Mas ficou claro que até mesmo nos manuais que são destinados aos docentes, não existe atividade, não existe estudo. Não vai existir algo que faça pensar a respeito de outra atividade, e justamente, que nem tu trouxe na tua apresentação e também tu colocou no teu TCC, a disponibilidade de livros em braille. Por exemplo, aqui em Rio Grande tem uma escola para pessoas com deficiência visual. Provavelmente só esse colégio vai ter disponibilizado esse tipo de material, e quando os alunos vão para uma escola, provavelmente eles devem ter suporte, mas o Estado não dá. Então, a gente simplesmente criou leis, aprovamos, colocamos essas pessoas dentro da sala de aula, não preparamos os professores, não preparamos os materiais, não preparamos os alunos para estar, né, com essas crianças, com os monitores, puxando para outros teóricos, além dos teóricos da história, que vão te dar todo esse contexto histórico e a justificativa do porquê que tu pesquisa isso, que já está no teu levantamento bibliográfico. Não tem nenhum apontamento que eu gostei de precisar. Então, eu vou pedir para a Darcy uma repetir isso, porque ele tem que prestar assim. Ele tem que prestar assim. Sabe o que eles prestam? Eu já dei aula para aluno de inclusão, com deficiência e tudo mais, e a minha dúvida foi exatamente isso. Considerando uma série de variáveis. Como tu dissesse ali, tu não deu um caso de aluno especial, pode ser vários fatores, mas como é que nós, enquanto professores, vamos pensar a realidade individual? Não tem como. Vou lá falar, sei lá, do aluno cursinho também, tá? Vai ter um aluno especial no cursinho que ele precisa passar por Enem. Eu tenho que dar matéria, eu tenho que dar conteúdo, eu tenho que dar método de passar em prova. Na escola privada, a mesma coisa. E aí eu não vou dar na escola pública? Você fala, o aluno poder entrar aqui. Nossa. Então é um assunto que eu achei muito legal, exatamente pela pertinência e a dificuldade que eu tenho até hoje de entender qual é o ponto que a gente tem que chegar para esse aluno, para essa aluna. Como é que a gente faz? Eu não sei. Vamos lá, o meu aluno ele tem que saber as 3 ou 4, dependendo da historiografia, etapas da Revolução Francesa? Ah, não tem, então o que ele tem que saber? Ele não tem que memorizar ou ele tem? Ele tem que desenvolver tipos de habilidades e competências. E se são determinadas atividades, habilidades e competências, para que eu preciso, para que eu falo de Revolução Francesa? Eu posso ver sim outra matéria? Falar de sociabilidade? Então, ou diferente, né, dependendo do que venha a ser essa deficiência, precisa de história mesmo para isso? Então, eu achei maravilhoso, eu acho que tive que fazer mestrado de história, em relação, não, de forma muito séria, para pensar exatamente isso, como é que a gente, eu já discuti isso, né? Como é que se ensina história? Exato, como se ensina história. Porque uma vez eu estava participando, né, de um momento que foi falado sobre a questão de alunos com deficiência, e eu perguntei, está, eu como professor de história faço o quê? Eu faço o quê? Eu quero saber. Se alguém souber, por favor, me ajuda, não sei. Eu gostaria também de saber o que a gente faz aqui, porque a gente vive a mesma realidade na universidade que se vive numa escola pública, na escola particular. Nós vamos receber o aluno incluído no processo, ele tem um monitor que não necessariamente tem informação. Aí a monitoria é outros 500, né? Se a gente fosse falar sobre a monitoria, assim, nossa. Ele não tem informação, e eu, professora, também não tenho informação. Porque eu, como licenciatura em História, não tive disciplinas da minha formação que me ensinassem. Apesar de ter tido psicologia de educação, A gente teve didática, mas é muito amplo, é muito pluvial. como eu ensino, porque assim, eu tive aluno com baixa audição, baixa visão, aluno cego, aluno surdo. Até aí, você tem recursos. Porque você tem lá, você busca um intérprete, você pega o manual de Libras. Mas não para aí a questão. Eu tenho um aluno autista, eu tenho um aluno que tem uma paralisia cerebral, eu tenho um aluno... autismo, né? Exatamente. Então, assim, ó, o que eu faço?
Essa é uma pergunta que eu acho que ecoa na vida de todo professor, né? Quando a gente recebe, nesse processo de inclusão, os alunos com as suas especificidades, considerando que a gente tem uma área de alunos que estão ali, né? E que a gente tem que atender toda essa necessidade. E ainda mais hoje, cada vez mais tem interatividade em alta. E aí a gente não tem nem o manual do professor para nos dar uma orientação. Né? Porque a gente poderia ter um manual que diz assim, olha, professor, entra nesse site aqui a gente tem libras, a gente tem vídeos, a gente tem... Não. Mas aí vem outro fator, lembrando que uma receita de bolo, então mesmo que ter alguns indicativos também, talvez nem sirva nada. Mas tem que ter, claro. Mas tem que ter, pelo claro. menos alguns caminhos que a gente pudesse, olha, lê tal livro, assiste tal filme, né? Se precisa vermelho só me poste, mas alguma orientação que nos ajudasse. Por isso que ele vai fazer um mestrado aqui para nos dar Em outro lugar, não, de história. De história, não, pode ser de história, não precisa ser aqui, pode ser de história. E exatamente, é um tema que, mais uma vez, eu achei extremamente pertinente, bem interessante, exatamente porque isso pega na frustração do docente, enquanto, né, o que eu quero para o seu aluno? Aliás, não é o que eu quero para o seu aluno, o que esse aluno vai realizar aí? Precisa para a vida. Quem sabe, não tiver melhor para eles, mas o que vai ser bem? Para ele mesmo, o que é válido, o que não é. Porque quer queira ou quer não queira, por mais que a gente fale conceitos históricos, a gente ainda é professor de história, uma ciência técnica. Precisa ter alguns pontos mínimos de compreensão para falar de processo. Como, né, a Giovânia falou muito legal. Não tem como a gente falar da ditadura. Sem falar da ditadura. E aí, que relevância vai ter isso para um aluno que é autista? Em grau alto, não consegue, né? Ou para um síndrome de Down. E eu faço o quê? Deixo no cantinho ali, desenhando a música 14? Complicado isso, né? Então eu acho que... Adorei, não tem mais considerações. Achei maravilhoso. Só umas coisas ali de tu organizada e a hora... falou depois, tá? Só umas coisas de tipo. Mas eu achei maravilhoso, eu gostei mesmo. Aí, primeiramente, eu queria agradecer as contribuições. E realmente eu penso em fazer um mestrado em História. Estou jogando para cá e para o ferro, vamos ver. Não, fica aqui. Eu concordo, né? Nossa, estou fazendo doutorado em Brigador, E eu fiz mestrado sem trabalhando, deu certo, não morri, gente. Dá certo também. Pois é, então aí. Eu penso em levar essa proposta para o mestrado, inclusive, só mudar um pouco a temporalidade, mas o tempo de análise que você estudar e a profundidade mesmo. Sobre a questão de como se incluir. Então, porque não é só incluir, não é só estar na sala de aula, ele tem que realmente aprender de fato aquilo ali. Como atrelar a consciência histórica, que tanto debate com o Riesen e outros autores, mas como chegar nesse aluno. E é muito interessante, porque quando estava no meu estágio, inclusive ia ser meu tema de pesquisa, antes de eu mudar o foco, eu ia trabalhar, eu tinha no meu estágio, aqui mesmo da FURC, 2 alunos com autismo, porém um foi transferido de sala uma semana antes de eu assumir, e o outro foi, acho que se foi 2, 3 vezes, foi muito. Então eu não tive quase contato com esse aluno. E quando ele ia, ele ficava num canto desenhando alguma coisa, porque não tinha o que ser feito para esse aluno, até porque como ele quase nunca ia, o que ia trabalhar com ele? E realmente, a questão da monitoria é outro fato muito interessante, porque eu, quando fiz magistério, eu trabalhei como monitor durante um ano e eu tinha alguns casos de inclusão e eram poucas as questões ali, claro, era em outro contexto, era em contexto de história, mas também era uma dúvida muito frequente o que fazer para esse estudante, mesmo quando ele era frequente em sala de aula. Depois, nos estágios aqui da FURG, também a mesma questão, também trabalhei como monitor também com anos finais. E era uma questão muito de eu conversar com os professores de história da escola para saber o que eles faziam, qual era, e muitos não sabiam. A questão do livro didático, até tem, acho que teve 1 ou 2 coleções que eu analisei, que tinham orientações bem interessantes, que eu até esclareço isso melhor no TCC, que apontam, aqui tem
entra nesse site, faz... Mas é muito genérico. Numa questão, tipo, ele dá um caminho. Mas quando chega na inclusão, de fato, ele acaba sendo genérico porque a inclusão é muito... varia muito. Mesmo em alunos com o mesmo grau de autismo, ainda tem muita variação. Tem variação de contexto social, variação de gênero e números. E também tem outro fator, a gente não pensa muito nisso, que a gente veste o manto de heróis para fazer milagre. A gente não pode esquecer que a gente, como professor, a gente tem 2 horas versus uma semana. Cadê as outras estruturas? E a família? Então, a gente não vai fazer milagre, não. Então, isso é um pacto, enquanto a família não entender, porque tem gente que nega. Sim. Meu filho não tem nada, meu filho é normal. Tu vê, porra, não é normal, não. Normal, sempre existe normal. Mas tu vê que seria interessante, né, um acompanhamento e tudo mais, e tem pai que não aceita. Tem pai que não aceita, ele faz como? Sim. É difícil, não? Eu tô te provocando para tu E aí vai. E tem uns que vai no extremo oposto. Que ele super protege o filho e não deixa a criança evoluir também. Também tem isso. Então, na tua dissertação. Não, eu só quero ler, tá bom? Não sei de respostas, mas vamos tentar pesquisar. Mas eu achei maravilhoso. Desculpa, te cortei meu cabelo. Obrigada. Agora passamos então para a missão da Rafael, que precisamos fechar esse bloco e conversa essa parte voltando, pessoal. Foi agora? Eu segui essa. Bom, então também mais um trabalho que achei muito legal. Tudo que envolve educação, claro, que eu achar legal, porque não devo achar diferente. De início, por que Joana Dark? Ela explicou só na apresentação. Não, ficou claro que gosta da Joana Dark, legal. E... É que eu deixei no suspense. Não, vai. Muito bom. Botasse, eu gosto dela. Já me servia. Porque todo o trabalho que menos tu fazes é falar da Joana Dark. Ela foi importante, tá? Legal, foi importante para quem? Porque para o aluno do 6º ano foi importante. Tu acha mesmo? Complicado, né? Porque quando pega ali a tua análise é a partir do 6º ano. Foi o que mais me chamou a atenção. Ela tem relevância. Agora vamos analisar a relevância dela para a história da humanidade em detrimento de outras mulheres, né? Qual a relevância dela? Eu não entendi. Achei muito legal, né? Ainda mais quando tu começa a focar na parte das mulheres. Aí sim, show de bola. Tu colocas ali que também achei muito relevante. Fala muito mais de homem do que de mulher. Perfeito. Aí, nível senso comum, a gente sabe que é. Fez um levantamento. Mas tá certo, claro, que tu vê ali, a primeira coisa vai ver o livro de filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, não aparece, mulher, é claro que não aparece. Mas, pelo menos, algum estudo já tem falado disso de forma quantitativa mesmo. Porque senão fica uma informação pautada no eu acho. Não que não seja, a gente sabe que é, mas uma coisa que substancia melhor isso. Tipo, referenciar alguém. Tanto que, e é fato isso, né? Teve uma aluna minha que fez esse trabalho, que eu sou de informação, era nessa aí, de iniciação científica, e ela falou exatamente sobre a invisibilidade das mulheres de didática. Ela estudou sobre isso no ensino médio. Então, quer dizer, é um assunto que, claro, eu concordo contigo, é latente isso, só que se ficar só no campo do eu vi, mas não tem uma estrutura mais sólida, fica parecendo achismo. Eu sei que não é o caso. Mas é só para uma coisa mais substanciada, tá? Outras coisas ali de datas, a gente entende, né? A gente está sempre muito corrido, só que sempre que a gente for botar algum período, eu não sei se eu não li, botem o porquê do período. Não tem? Tipo, vou pegar o PND de 2018 e 2024. Tá, por quê? Você está falando, porque eu trabalho para quê? Entende? Então, esse trabalho tem que ser muito claro. Por que tal recorte, por que isso e tudo mais. Mas eu adorei. Aqui algumas coisas eu botei exatamente isso, né? Por que mulher X e não Y? Tá? Qual a relevância disso para os alunos do 6º ano? Algumas reflexões ali sobre a BNT, que tem que corrigir também, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver. Enfim, eu acho que é isso. Mas, mais uma vez, adorei o trabalho só pensar nisso. Por que a Joana Dark e por que para o 6º ano? Lembrando, o 6º ano é a primeira vez que eles estão vendo a disciplina particular de história. Já começa, né? Então a gente tem que pensar nisso.
Eu acho que, claro, igual tu falando ali, tu gosta dela. Bota ali lógica na pele. Eu acho interessante a Joana d'Arc, estudo sobre ela, e eu acho que tem. E tu mesmo te substanciar para dizer por que ela é importante. Mas de fora eu achei maravilhoso, ainda mais quando foco mais na parte das mulheres mesmo. Assim, ó, tem um pouco mulher aparecendo, tem mulher aparecendo, os homens aparecem. Aí sim, eu acho que só tirar o Joana d'Arc do título, o resto tá maravilhoso. É mais fácil, amiga. Tira o jogador. Eu acho, né? Não precisa, né? Vocês, né? Se pautam como vocês acharem importante. Eu acho que é isso. Darcy. Eu já conheço a pesquisa da Rafa há bastante tempo, né? Falei com isso, falei agora na hora do almoço para ela, Rafa, tu não falou da vida da Joana d'Arc no TCC. Não sei quando nasceu, quando morreu, casou, teve filho, onde é que morava, não botou no TCC. Então, assim, tinha que ter apresentado a Joana d'Arc e leu o Michelet. Não, estava na cara dela. Ela leu o Michelet e não botou. Né? Então, precisava ter colocado esses teóricos que tu leu e tu simplesmente não colocou. Eu vejo o teu trabalho como um tema relevante. Trabalho também com feminino, trabalho com história de gênero, né? Então, assim, é relevante tu pesquisar, mas que nem o Iris disse, por que tu pesquisa? O que te motivou? Porque qual é a tua justificativa para pesquisar essa personagem de história? E eu sei que tu pesquisou nos livros de sexto ano, porque eu sei por que tu pesquisou, porque eu te disse. No ensino médio vai não é mais por disciplina, é por área, tu não vai achar. Eu falei, tenta no fundamental, mas tu não justificou porque foi fundamental, né? Foi até um pouco que a gente teve aqui no laboratório vendo que já realmente não tinha que ir pro fundamental, mas tu tinha que justificar por que tu foi pro fundamental, né? Além disso, tu vai ter que reformular alguns parágrafos, que também tem uma escrever negócios enormes, então tem que diminuir, né? Outras coisas ali a respeito da tua análise de conteúdo, tu foi falando, mas aparece fulana de tal no livro. Cadê a imagem? Eu e o Willis confiamos que estava. Não sei quem, fulana apareceu no livro. Que bom, eu não vi, mas eu não sei. Aí, por exemplo, tu citou a Safo. E se eu não sei quem é a Safo? Tu falou que ela apareceu no livro didático. A Joana d'Arc não apareceu, mas a Safo apareceu. Isso. Cadê a foto da página? Né? A tua pesquisa mostra os teus dados a respeito disso. Acho que nem precisava ter ampliado para outras personagens. Ter trabalhado só com a Joana d'Arc, primeiro, ver o que se especifica na BNCC a respeito disso da Idade Média. Fundamental. Tem isso na BNCC. Tá. Então, pode ser que eu encontre isso ou aquilo no livro didático. Encontrei? Legal, apareceu isso. Não encontrei, tanto que tu achou a coleção que ela aparecia. Quando ela não aparece, por que ela não aparece? Qual outros conteúdos foram priorizados na Idade Média em detrimento da Joana d'Arc, né? E aí trabalhar com essa invisibilidade. Tanto que é o trabalho, por exemplo, da Virgínia, que a gente teve aqui no laboratório, que a Virgínia viu que a Maria Antonieta ela começou a ser invisibilizada a partir da lei 10.639 da 11.000 alguma coisa, porque tinha que incluir essa temática no livro didático. A Revolução Francesa ela foi encurtada depois da lei, e aí tiraram a Maria Antonieta, porque ela não era tão interessante no cinema. Pode ser que seja o caso da Joana d'Arc, que ela tenha caído justamente na BNCC. Tu não sabe como ela estava aparecendo antes. Então, tu deveria ter apresentado a vida da Joana d'Arc, falar da Joana d'Arc, né? Ter aumentado um pouquinho ali a revisão bibliográfica, justamente para isso, já que não fala. Por que não fala? Aumenta a revisão bibliográfica e apresentar essas imagens que falhou. Mas eu fui botando ao longo do TCC, cadê a imagem? Onde é que está essa pessoa? Coloca a página. Eu até pensei quando for colocar essa imagem, mas aí eu tenho que voltar de novo lá com o Boris Consoy, eu tenho que falar sobre a representação. Não, só cita. Porque a maioria dos trabalhos, quase todos vocês descreveram o que vocês viram. Alguns momentos vocês analisaram e vocês voltam. Aí tu está descrevendo o que tu viu no livro. Tá, tu descreveu. A gente acreditou, mas não tem a imagem. Então, se apareceu, mesmo que seja assim, a foto da mulher e um poema da Safo, tu não vai analisar, mas tu mostra que ela apareceu em aquele determinado momento. E outra coisa que a Thais falou, talvez um subtítulo falando da importância dela. Por que tu acha que é importante? Subtítulo. Não precisa ser um título, não precisa ser um... Aí tu vai botar o Michelet, os autores. Porque, mais uma vez, se for analisar a Joana d'Arc, que viveu o quê? 18 anos? Qual foi a grande importância dela mesmo? Em termos práticos. Foi falar com o rei lá, que como chegar no exército ontem. Entende? Ela é mais um produto de um contexto de submissão que
talvez maior. Não sei. Então vale pensar a partir disso também. Sim. Para sustentar melhor o porquê do jornalismo. Lacrança. Não sabe a nova nomenclatura? Nova, Não, é nova. É nova. Não. Eu acho que é isso, pessoal. Adorei as dicas. Ela vai concordar. Sim. A gente vacilou, né? Na hora do almoço a gente já concordou. Mas tem mestrado, né? O mestrado tem que melhorar bastante. Aqui na FURG. Pode. Eu sabia que as dicas. Rafa, pega os livros da Débora. Depois a gente confere. E aí... Qualquer coisa pra Bota pra cá. Muito obrigado, muito obrigado. Então, nós queremos agradecer imensamente a banca pelas suas indicações, contribuições, leitura atenta. Só para a gente fechar esse bloco, que agora nós vamos passar para a apresentação da Joyce e depois da Mari. O que eu quero deixar claro, assim, é que o que nós estamos fazendo aqui hoje não é uma prática dos cursos de história, tá? A licenciatura, ela não é obrigada a fazer defesa. No entanto, nós temos aqui 5 professores de história, que estão se formando professores de história, e estão se formando pesquisadores de história. A gente que acompanhou desde manhã, a gente pode dizer isso tranquilamente, eu não vejo diferença em qualidade entre as pesquisas que foram realizadas pelos bacharéis e as pesquisas que foram realizadas por esses professores de história. Então, nós estamos falando aqui de professores pesquisadores. É disso que o ensino brasileiro precisa. Do professor que sabe fazer pesquisa. Porque esse professor é o professor que transforma vidas, né? Já que o nosso papel é esse, né? Transformar vidas, né? Orientar para o futuro, né? Para essa prática, para a vida prática. Então, essa turma que já concluiu o primeiro bloco está de parabéns. A banca, eu sou muito feliz, eu estava comentando aqui agora, eu tenho muita alegria de ter esses 2 colegas hoje aqui, porque eu vi crescer. Eu vi crescer, desde lá da tenridade quando ingressaram na graduação. E hoje, né, esses baita professores e baita pesquisadores que são, eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de fazer parte dessa trajetória. E a gente tem uma professora de teoria e metodologia muito boa, Maravilhosa, né? maravilhosa. Por isso que eu digo fazer mestrado aqui com a Júlia. Peguem a Júlia. Então eu fico muito alegre. E professores de história, pesquisadores. Então agora a gente continua a nossa jornada do dia aqui com a apresentação do trabalho da Joyce. Eu não preciso nem dizer o quanto também sou feliz e alegre por essa apresentação da Joyce. Né? A Joyce já é formada em bacharelado de História, já concluiu o mestrado de História, mas ela retornou para fazer essa contribuição essencial para a formação da vida do historiador, que é a licenciatura. Eu sou muito orgulhosa disso. Então, ainda vou voltar em algum outro momento, prof. Ainda tem outros cursos para a gente fazer, né? Sempre, né, buscando, assim. Sempre buscando outras ideias, né, prof? Então, ainda tem outros cursos aqui na FURG pra gente. Então, boa tarde, gente. Conheço alguns de vocês, outros eu não tive muito contato, porque, como a professora falou, eu entrei em 2015, e eu acabo ficando no meu mundo mesmo, né, produzindo as minhas coisas, correndo atrás, fazendo os meus quadros, né? Então, eu acabo que eu não tenho muito contato com as pessoas. Eu sou mais introspectiva, eu sou mais do grupo de pessoas que fica sozinha. Então, é isso. O meu trabalho, ele é intitulado Imagens de Descontrole. Só vou contextualizar aqui, Imagens de Descontrole, que é o livro extraordinário, As Mulheres que Revolucionaram o Brasil. E aí é um livro de 2 jornalistas. Mas eu vou contextualizar o Imagens de Descontrole, porque foi o seguinte, a professora Júlia chegou, né, fazendo licenciatura, a professora Júlia chegou assim, a gente tem que fazer o TCC. E eu fiquei, mas prof, não precisa, licenciatura não precisa. Eu sei que não precisa. Não, mas os meus orientandos precisam. Por que você faz isso comigo? Por que você faz isso comigo, Júlia? Achei que você me amasse. E aí ela, eu te amo, mas né, tem que fazer TCC. E eu fiquei, aí, o que eu faço então, prof? E ela, eu também não sei.
Vamos pensar. E ela, tá, vamos ver alguma coisa da tua dissertação e coisa e tal. E eu pensei, dissertação, triste, não quero muito. Só que aí depois estava ali no meio do estágio, estava correndo de um lado para o outro, e aí pensando, projetando doutorado e mais os outros corres da vida, e a professora assim, pensa em alguma coisa da dissertação para a gente fazer, tá com pouco tempo, e aí eu assim, professora, tem uma coisa da minha dissertação, que eu trabalhei conceito de imagem de controle, da Patrícia Hill Collins, e aí, pós-dissertação, que acabou tudo, né? Tô descansando, eu pensei, pô, tem imagens de controle, mas não tem imagens de descontrole. Porque a imagens de controle, ela vai tratar justamente da submissão, do estereótipo, como o próprio nome diz, do controle sobre os corpos. E as imagens de descontrole, elas vão vir numa contraproposta, né? Elas vão vir, então, numa proposta de emancipação. Tu não vai falar somente de estereótipos, tu não vai dizer, então, sujeitos negros estão relacionados a esse e aquele estereótipo, que é o que as imagens de controle fazem. E que aí, para a história, é um conceito novo, assim. Fiquei sabendo recentemente. E aí, nossa, imagem de descontrole, então, também é um conceito meio que novo, assim, na história. E aí, pegando o recorte da minha dissertação, eu fiz do TCC meio que uma resposta para mim, para minha dissertação, que é as imagens de descontrole. E, casualmente, isso foi... Eu encontrei um livro que eu dei para minha mãe antes dela falecer, que é Mulheres Extraordinárias, que minha mãe é tarada, né? E aí sobre histórias de mulheres. E a minha mãe ficou, nossa, minha filha, mulheres na história, que legal. E aí, vendo as coisas da minha mãe, né, aquela coisa que a gente faz com uma pessoa falece, encontrei o livro, fiquei, pô, dei esse livro com minha mãe e tal. E aí eu lembrei da minha dissertação e pensei na minha pesquisa para o TCC. E aí, então, a minha pesquisa do TCC está relacionada com a minha dissertação e provavelmente eu não coloquei isso de uma forma bem explícita na pesquisa, mas é um conceito opositor ao que foi na dissertação. Então, é só para contextualizar. Com esse coisinha na frente, uma clica no mouse. O mouse era mouse, eu estava no touchpad. Então, a minha pesquisa, ela vai falar sobre o livro Extraordinárias, né? Que são mulheres extraordinárias que revolucionaram a história do Brasil. E por quê? Porque a gente tá na história para ouvir, né? A gente ouve os outros sujeitos, a gente vai ouvir os contextos históricos. E o que a gente mais tem acesso, então, é a norma mítica, que eu falei aqui um pouco. E a norma mítica é aquilo que determina o contexto de dominação, por assim dizer. Então, é a cis-heteronormatividade, é aquela sexualidade que já é determinada e já esperada, então tu não rompe com esses padrões. É a branquitude, é tudo o que vai ser representado no corpo de homem cis, branco, hétero, classe média. Então, essa é a norma mítica que a autora Audre Lorde, ela vai trazer esse conceito para dizer como a sociedade ela é formada, como a gente vê ela. Então, todas as nossas produções, elas acabam tendo essa perspectiva, que aí o nosso mundo é moldado dessa forma, dentro do conceito de norma mítica, que a Audre, né, nomeou dessa forma. Então, numa contraproposta, eu venho falar de mulheres negras, porque eu também sou uma mulher negra. E eu também cresci só vendo pessoas brancas em tudo que é lugar, e cresci não vendo pessoas negras de sucesso, nem histórias interessantes. E aí, isso acabou, por algum motivo, isso acabou me motivando na história. Então, para falar da minha pesquisa, eu parto de mim mesma, né? Porque toda a nossa pesquisa parte de algum lugar e, a priori, de nós mesmos. Então, não tem como a gente separar a cientificidade da pesquisa. E aí, então, eu conceituei a norma mítica para falar dessa perspectiva de mudar a forma de ver e de enxergar. E aí, nesse sentido, eu trago a presença de mulheres negras. O livro, ele conta com 40 mulheres
E dessas 40 mulheres é bastante gente para trabalhar, né? Então eu recortei especificamente mulheres negras que são retratadas nesse livro e que fazem parte da história do Brasil. Pensando assim na pesquisa, a relação com a leitura, aí a gente fala assim, pô, mas o pessoal não lê. Eu também não lia quando era adolescente, até porque eu não tinha nada que me interessasse. Eu comecei a gostar de ler na academia, porque eu comecei a gostar de ler coisas que me interessam, coisas que fazem parte de mim. Eu comecei a me interessar na leitura através da minha própria vida, né? Então, a possibilidade de ter outras mulheres negras, para mulheres negras, muito provavelmente, isso é um incentivo. A gente vai se ver, a gente vai se sentir acolhida, a gente vai estar ali também. Tipo, aí pergunta assim para alguma pessoa, perguntei assim para minha prima, ela já saiu do ensino fundamental e tal, ela tem 35 anos, tem essa filha assim, fulana, me diz uma coisa assim, só para me ajudar numa coisa que eu tô pensando. Onde é que tem pessoas negras na história? Ela assim, como assim? Na história que tu aprendeu assim na escola, ela. Você entendeu? Beleza, e depois? E ela assim. Eu assim, é protagonismo. E ela assim. Não sei te dizer assim. Governo Getúlio. E ela. Não sei. E outro contexto? Depois eu fiz essas perguntas no meu cotidiano para outras pessoas e as pessoas também não sabem. Eu acho que se me perguntarem alguma coisa assim muito rápido, talvez eu também não vá saber responder. Mas aí a gente vai ficar pensando, por que a pessoa me perguntou aquilo? Por que eu não soube responder? Entre mil outras questões. E nesse sentido, a gente então encontra outras possibilidades de leitura, né? O que me aproximou foi da leitura, da pesquisa, do interesse acadêmico, foi me enxergar. E aí, então, como a minha pesquisa, assim, ela é relacionada anteriormente, né? Não aqui no TCC, mas a minha pesquisa é relacionada à TV, eu já estou eu tenho um contato, assim, uma amizade com as FENAD, né? Porque, tem que olhar ali quantos % de TV, o que é, qual acesso, os lugares. Então, FENAD e IBGE, assim, são meus faixas. E aí, quando eu quero pensar alguma coisa, eu primeiro vou neles. Vou nos dados deles, assim, para saber. E aí, na PNAD de 2022, né, foi pesquisado em 2022, publicado em 2023, tem ali um contextozinho dizendo que do acesso ao celular, né, 100%, vamos botar 100% do acesso ao celular, 72% do pessoal, eles procuram espaço de leitura. É revista, é jornal, é livro. E eles têm acesso pela internet. E a internet mais acessível, assim, é pelo... Isso daí dá pano para muitas outras problemáticas, que é o contexto do celular, né, as telas e os acessos. E aí, então, na minha introdução, eu fiz uma pequena relaçãozinha, assim, uma breve introdução sobre o acesso à leitura, né? E para poder chegar não somente no acesso à leitura, mas no interesse da leitura, porque, como eu comentei, o meu interesse vem a partir de mim. E o interesse do aluno, muito provavelmente, também vem a partir dele, da sua realidade, do que ele se interessa. Então, nesse contexto, eu encontrei esse livro, que é um livro que tem uma leitura muito fluida, tem imagens, e é bem interessante, e que eu fiquei, nossa, que legal esse trabalho dessas jornalistas e tal. Elas escolheram ali, durante a história do Brasil, 40 personagens multiétnicas, né? Porque tem mulheres indígenas, tem diferentes classes, então eu escolhi as mulheres negras que contabilizaram dessa. E aí, essa é a capa do livro, Extraordinárias, né? É Duda Porto e Ariane Carraro. Não é Carraro, em algum momento eu escrevi Carraro, depois eu fui olhar e é Carraro, eu fiquei muito estranho, mas o nome dos outros que eu tenho a ver com isso. E aí, então, nesse livro, elas vão falar de 40 mulheres que estão na história do Brasil e contribuíram de alguma forma e que a gente não ouve falar delas. Então, essas são as autoras. Essa daqui, mais para a direita, ela é a Ariane, ela tem mestrado em Estética e História da Arte. E a Duda, ela é professora convidada no curso de Belas Artes de São Paulo. Então, assim,
elas são bem jovens, gente. Elas têm menos de 40 anos, assim, e elas trabalham bastante em questão de publicação, né? E nessa pesquisa de ouvir as pessoas, de ouvir quem não está sendo ouvido. Inclusive, agora elas fizeram um outro lançamento recente, que o livro se chama Valentes, Histórias de Pessoas Refugiadas no Brasil. Aí, essa edição de Extraordinárias que eu estou usando é de 2017, mas já tem outra, acho que é 2019, que foi incluída de Jamila Ribeiro, né, filósofa brasileira, que é uma história recente. Então, dessas mulheres que eu escolhi, a gente tem a Dandara, que ela é conhecida, a Maria Filipa, Maria Firmina, Chiquinha Gonzaga, Antonieta de Barros, Laudelina Campos, Carolina de Jesus, Dona Ivone Lara, Margarida Maria e Marta Vieira. Todas elas contribuíram de alguma forma para a história do Brasil, dentro dos seus contextos. E aí, assim, eu já fiz umas revisões no meu TCC, né, e essa semana de novo, eu incluí lá na minha conclusão que a Dandara, a Maria Filipa, a Antonieta e a Laudelina, elas entraram no livro de Heróis e Heroínas do Brasil, né? A mais recente é de 2018, a primeira é 2018, que é a Maria Filipa. Ela está na história, no livro de histórias de heróis e heroínas aqui do Brasil, né? Assim, fomentado pelo Senado, ali, projeto de lei e tudo mais. Então, eu dividi o meu TCC em pequenos capítulos, né? Subcapítulos, que é cada uma dessas mulheres. E aí, existem extensas pesquisas sobre elas, e eu não me aprofundei muito nisso. E então eu peguei a revisão principal do livro das autoras e eu já tinha alguns conhecimentos, né, que faziam parte da minha dissertação, eu já abordei isso na parte de historiografia. Então, acho que quando a gente já pega um recorte, acaba que na hora de escrever, a gente fala assim, eu já fiz isso, eu já falei disso, e esquece que é uma outra produção, né? Então, a Dandara, eu falo um pouco das mulheres negras, né, na história do Brasil, aí na minha dissertação. E aí, a Dandara, ela é uma representante dessa história em vários sentidos. Existem poucos dados sobre elas, poucas informações, e aí essas poucas informações também vão de encontro com a busca por ouvir, por buscar mais. Só que também essa falta de informação, ela remete ao contexto de apagamento, que é o que... E aí, então, a Dandara, ela é uma personagem do período colonial que vai estar de encontro com a resistência portuguesa. E aí ela tem sobre ela umas narrativas de ser uma mulher forte, guerreira, estrategista, no caso. O que rompe com as ideias que a gente tem de imagens de controle, que são mulheres aí mais pra frente, né? Mulheres dependentes do Estado, mulheres promíscuas, mulheres submissas, e também com a ideia de que a gente tem uma passividade negra durante a escravidão e em outros períodos. Só que não, a gente tem resistência em todos esses períodos. E essas mulheres, todas elas vêm mostrando dentro dos seus contextos as suas formas de resistência. A Maria Filipa, ela vai estar na independência da Bahia e ela vai, a partir da independência da Bahia, fazer a resistência com os portugueses que estavam sendo contra o contexto de independência. E aí é uma coisa muito interessante que ela vai derrotar esses portugueses através de armas naturais, né? Ela vai usar chás de urtiga, ela vai fazer... Ela e o grupo dela, né, as vedetas da praia, vão fazer lanças com pontas de coco. Então elas vão pegar da natureza delas, do contexto dela, para derrotar os invasores portugueses. A Maria Firmina dos Reis, ela é considerada a primeira autora negra a publicar no Brasil, e ela vem com romances abolicionistas, principalmente Úrsula. Então, ela acaba estando nesse contexto de resistência através da produção escrita e dos seus romances também. Aí a gente tem a Chiquinha Gonzaga, que ela... Opa.
A Chiquinha Gonzaga, que ela vai ser uma maestrina, e na época que ela estava produzindo e ela estava em alta, no contexto de 1800, não botei aqui no slide, não tinha o feminino para maestro, então ela era novidade nesse contexto. Então foi a partir dela que foi sendo trabalhado o conceito de maestrina. Aí a gente tem a Antonieta de Barros, que inclusive nós professores, a gente tem Dia dos Professores, que foi uma pauta dela. Ela trabalhou e lutou pelo trabalho dos professores. Ela sendo uma professora, ela lutou pelos direitos dos professores. Ela é de Santa Catarina, porque essas mulheres são de regiões diferentes, né? Então, dentro do contexto de Santa Catarina, ela vai lá lutar pelo direito das mulheres, dos professores, da classe trabalhadora dos professores. A gente aí tem a Lovelina de Campos, que ela vai trabalhar principalmente pelo direito das empregadas domésticas. A partir da própria realidade, ela vai vendo que a realidade das empregadas domésticas é o contexto de continuação da escravidão, que não se romperam contextos, conceitos e ideias. E aí, a partir dali, ela vai lutando pelo direito da classe trabalhadora de empregadas domésticas. Então, a gente também tem a Carolina Maria de Jesus, que a gente vai ter um contexto muito interessante, que é a cultura, a arte marginal. Aqui no Brasil, a gente vai ter a marginalidade, os textos, essa vontade de ouvir também, em função da Carolina Maria de Jesus. A Dona Ivone Lara, que ela acaba sendo um rosto diferente para o domínio, onde está tendo o domínio masculino no samba. Então chega a mulher com essa voz, e aí, né, a gente sabe que a gente não faz nada sozinha, e essa mulher, ela acabou, né, estando ali, sofrendo os primeiros impactos, para que outras mulheres também no futuro pudessem alcançar aquele lugar e não passassem pelo contexto dela, né. Então, ela ficou conhecida como Majestade do Samba, porque ela até teve a própria ala dela quando fez a primeira composição. E porque o samba era muito masculinizado. Né? Aí, então, a gente também tem a Margarida, que depois a gente tem, acho que alguém já ouviu falar, a Marcha das Margaridas, que é em função do crime, né, que foi cometido com ela, e não só o crime que foi cometido com ela, mas também o crime contra trabalhadores e contra pessoas em vulnerabilidade, né? A Margarida é ótima. A Margarida, ela foi brutalmente assassinada na frente do filho, dos vizinhos, enquanto ela estava assistindo o filho jogar bola, né? Porque ela estava mexendo com o agro, né? Ela estava ali lutando contra o trabalho escravo dos ruralistas, então morreu. Gente, eu falei assim, então morrendo. Mas sabe? É isso. E aí a gente tem, assim, nessas escolhas das autoras, né, ali do livro Extraordinárias, a gente tem a Marta, que sofreu diversas formas de violência de gênero e de raça para poder ser o título que ela tem, né, de ser eleita a melhor jogadora 6 vezes, ela acabou sendo melhor que o rei do futebol, e mesmo assim, inclusive a própria Marta fala que ela não tem tanta visibilidade, ela não tem tanto reconhecimento monetário, ela não tem tanto o que os outros homens teriam nesse contexto. E aí, então, resumindo, eu peguei essas mulheres para falar dessas imagens de descontrole, que é o que elas fizeram. Elas romperam com estigmas, e esses estigmas, elas, de forma geral, em todas elas, a gente vê a sua força sendo ressaltada, a resistência. Então, as imagens de descontrole sobre as mulheres negras acabam sendo essa força, essa resistência, para poder seguir adiante e romper com os estigmas e opressões. Então, o livro, ele colabora. Eu pensei nesse livro de uma forma acessível à leitura, né? E aí, esse livro, ele colabora para a gente diminuir um pouquinho, né, esses apagamentos e também para ouvir outras pessoas e outras narrativas.